O grande extremo de uma coisa que vinha acontecendo recentemente, que era do Fluminense com a dificuldade para sair com a bola. O adversário conseguia marcar no alto, o Fluminense tinha uma dificuldade, às vezes tentava a bola longa. O Eduardo falou até um pouquinho sobre isso lá no Morumbi. E hoje a gente viu o Fluminense com até uma facilidade saindo contra o Internacional. Eu não vou perguntar um fator só, porque eu acho que podem ser vários. Você mesmo já falou que algumas vezes, que a gente às vezes tenta achar um fator só e quando são vários. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses fatores que fizeram o Fluminense hoje ter mais essa fluidez na saída de bola. Se foi o Internacional, a postura dele, se foi ter o quinteto defensivo todo completo, se a confiança de jogar em casa, porque o Fluminense é um dos melhores mandantes do campeonato. A quais fatores você atribui ou foi só hoje funcionou e nos últimos jogos não vinha funcionando? Eu acho que tem um pouco de tudo que você falou, mas preponderantemente, contra o São Paulo, foi um jogo que eu não acompanho rede social e nem internet, muito pouco mesmo, e agora praticamente nada, né? Para eu ficar meio isento e poder tocar a minha vida da melhor maneira possível. Mas provavelmente as críticas que a gente recebeu contra o São Paulo, elas foram até insuficientes, porque o time merecia todo tipo de crítica. A maioria delas, assim, como sempre, aponta muito no lugar errado, né? Que é a crítica fácil. Então o problema era sair jogando. E eu estou escutando isso faz 14 anos. Eu saí do Votorati, estou no Fluminense e hoje estou inteiramente na seleção brasileira. Mas as pessoas não aprendem. Se acontecer de novo, vai botar a culpa onde é parte da solução, a parte tática. Então hoje eu acho que preponderantemente o time ele entrou muito agressivo, muito solidário. Jogar futebol, a parte tática para mim, é quando as relações humanas elas conseguem, dentro do campo, acontecerem. O nosso jogo é um jogo muito solidário. Precisa de muitas coisas, precisa de vontade para fazer, precisa de disposição para fazer, precisa de inteligência para fazer. Então essas qualidades humanas, elas faltaram no jogo de São Paulo. Aí a parte tática ela não funciona. Quando falta essas coisas, a parte tática não corrige. Essas coisas, quando tem, ela corrige falha tática. Mas falha tática não é corrigida, falta de interesse em ganhar, a parte tática nunca corrige esse tipo de falta. Ao contrário, sim, quando a gente está com muita vontade, muito focado, jogando de uma maneira solidária, a gente pode errar alguma coisa taticamente, porque a gente errou hoje. Taticamente sempre tem erro, mas a gente corrige de uma outra forma. Porque essas coisas são mais importantes que a parte tática. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco de comportamento. Você sabe que você é um cara que eu respeito muito. E eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, não sei se vai adiantar muito, mas acho que é obrigação minha como pessoa falar. Tá? Aí 15 dias atrás, se as pessoas achavam que o ambiente era muito ruim no Fluminense, não jogaram um pó mágico e ficou bom. Então sustentem as coisas que vocês falam, porque não fica ao sabor das vitórias e das derrotas, porque é muito ruim viver assim, Gabriel, muito ruim. A gente fazer mais do mesmo, uma sociedade doente, que fica vendo isso. Essa maldição do resultado. Então não pode perder, porque se perder todo mundo é ruim. Aí quando o torcedor faz o que faz, acontece esses casos que a gente vê que extrapolam, a gente acha que ninguém tem culpa. A culpa é só de quem está fazendo. Todo mundo alimenta esse tipo de coisa. Aqui o ambiente nunca foi ruim, eu te falei mais uma vez, eu acho que alguém falou que se sustentou. Eu não sou um cara de mentir. Ambiente ruim nunca teve. Como é que o ambiente vai ficar bom do dia para outro? Só porque ganhou ficou bom? Muito pelo contrário, o ambiente é tão bom, mas tão bom, que ele soube saber passar essa fase tão ruim que o Fluminense passou, que está passando ainda, de hoje, aí tem de Flamengo domingo, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí se perdeu o jogo, e aí acontece alguma outra coisa do outro jogo, que pode ganhar, perder ou empatar todos os jogos. Aí o ambiente vai estar ruim, aí a gente vai arrumar coisas assim, você não se dá bem com o pessoal da comissão permanente, pô, não tem sentido uma coisa levantar esse tipo de questionamento. Aí você pega fontes assim, já falei mais de uma vez, penso que, como leigo falando de jornalista, se o médico é curar, o jornalista é apurar a verdade. Então, assim, se é muita coisa que não é verdade, isso vai ficar alimentando o torcedor de desinformação. Então a gente presta um mau serviço para a sociedade quando faz esse tipo de coisa. E não é bom viver desse lado assim. Isso é o que faz a gente perder muito jogador de futebol, a gente perder treinadores, que assim que vai fica aquele ambiente ruim, e aí se sai e acontece uma sequência de resultados ruins, sai o treinador. Sabe o que fica parecendo? A verdade que não era. Aquilo vira verdade. E nunca foi verdade. Por que a gente não muda? E o dia que for vai ser, mas vai apurar, porque não foi. Absolutamente não foi. Eu jamais ia chegar aqui e falar isso se tivesse acontecido o que foi noticiado. Jamais iria falar. Ia deixar passar, poderia ser que eu não falasse nada, ou confirmasse, mas assim, defender não. Então aqui nunca teve ambiente, pode ser que um dia eu nunca tive ambiente ruim no Fluminense nem em 2019, que a gente perdeu, muito pelo contrário.
O ambiente é bom, as pessoas são boas, os jogadores são solidários, o Marcelo está cada vez mais inteirado com o time. E é isso que a gente tem que falar. Então, assim, vá atrás, assim, se for mesmo isso que eu estou falando, pegue e divulgue com a mesma ênfase que você e outros assim colocaram naquela semana, porque assim, senão não tem graça. Senão a gente fica ao sabor do resultado, ao sabor do resultado, ao sabor do resultado. Aí quando ganha é bom e quando perde é ruim.